assistindo, ou nos dias que seguirão, ou daqui a um ano. Talvez você olhe a data, né, dessa transmissão e a palavra fale com você da mesma forma, né, ou de forma diferente, é claro, porque ela fala de acordo com que as nossas necessidades, fala diferente com cada um, e ela fala em todo tempo, quando ela é da parte do Senhor. E pela graça e misericórdia do Senhor, as palavras que têm sido ministradas pelos pastores, pregadores aqui que têm subido no púlpito, têm falado aos corações, têm tocado, e isso é bom, né? Isso é bom aos olhos do Senhor, e isso é bom para nós também, né? Sabemos que o Senhor está falando, está nos direcionando, tocando, ministrando. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 11, para darmos início nesta noite, Salmo de número 11, e vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor, aquele que puder, é claro. Quem não puder pode permanecer sentado mesmo, mas se você puder, vamos ficar em pé. Salmo 11. Salmo 11 diz assim: No Senhor confio, como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços de fogo e enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu corpo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o reto, o justo, aquele que era, que é e sempre será Senhor dos senhores, Rei dos reis, o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. A Ti somente, Senhor, rendemos culto, rendemos louvores e adoração. Fala, Senhor, os nossos corações, Senhor, estejamos com os nossos corações sinceros. Não sei como cada um está aqui nesta noite, é claro que o Senhor que sonda e conhece todos os nossos sentimentos, nossas mentes, os nossos corações, os nossos corpos, tudo que temos e somos, o Senhor conhece. E sabe da necessidade de cada um, sabe o que mais precisamos, física e espiritualmente. Toca, Senhor, nessa noite, cada coração e cada vida. Fala, Senhor, conosco. Precisamos ouvir a Tua voz, todos. Que não sejamos jamais, em nome de Jesus, arrogantes de achar que não precisamos ouvir ao Senhor. Mas humildemente, Senhor, temendo e tremendo diante de Ti, declaramos: precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos mais de Ti. Continuamente, Senhor, precisamos de Ti. Fala conosco, Pai. Tenha liberdade em nosso meio. Tenha liberdade em nossos corações para ministrar, tenha liberdade para curar, Senhor, fisicamente, para curar espiritualmente, Senhor, para levantar o abatido, Senhor, curar o enfermo, em nome de Jesus, alegrar aqueles que estão tristes, e trazer conforto e alívio, Senhor, àqueles que necessitam. Clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, tenha liberdade, Senhor, para agir com poder e graça, em nome de Jesus, aleluias, aleluias. Vamos adorar o Senhor, vamos continuar orando, mas em louvor, em adoração. Abra os teus lábios, né, e o teu coração para engrandecê-lo, para adorá-lo, ao Senhor, ao único que é digno. Aleluias. Abra, Senhor, os nossos corações, aleluia, nossos olhos, para ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos
olhos, dará visão física, não dará visão espiritual ao que pede, aleluia. Não abrirá o entendimento, não abrirá a visão do coração. É o que nós te pedimos, Senhor. Tenhamos, Senhor, essa visão muito além, Senhor, do que a compreensão, do que a mente humana possa, Senhor, entender. Ao Senhor, ao Senhor. Quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Aleluia. Toda a honra e toda a glória seja ministrada ao Senhor. Aleluia. Cremos, Senhor, e esperamos sempre, Senhor, na tua fidelidade, no teu amor, que é constante, Senhor, que é infinito, Senhor. Amor este que foi capaz de despojar, de sair da sua glória, Senhor, e vir entre nós. Deus, o Criador, na forma do Filho, saiu de sua glória, de seu trono, e se fez criatura, sendo Criador, para morrer em nosso lugar, para morrer em meu lugar, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que não tem fim, que não olha para o homem como nós olhamos, que não olha para a circunstância, que não olha para o momento, não olha para o tempo. Amor este que foi ontem, que é hoje, que será eternamente. O amor dos amores, o Senhor dos senhores, o amor perfeito, aquele que não decepciona, aquele que não cai, aquele que não deixa, aquele que permanece, aquele que é e que sempre será. Amor. Aleluias. Nos apoiamos, Senhor. Abraçamos, adoramos a tua fidelidade, Senhor, o teu amor, o Senhor, porque Deus é amor. Aleluia. Aleluia.
testemunhar isso, mas que todos na verdade podemos. Aquele momento que Ele vem com seu carinho, com seu afago, com seu amor, e transforma aquele sentimento. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui. Obrigado, Jesus, por este amor. Nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Fui ao Senhor, tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, tudo podes ver. Vem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Nos sustém, nos mantém. Sei que não posso negar quando tu olhas para mim, me enches de tua paz. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar quando tu olhas para mim, me enche de tua paz. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Declaramos, Senhor, louvamos e adoramos. Quão grande é o Senhor e digno de ser mencionado, de ser adorado, de ser glorificado, como o único Deus e o único Senhor e suficiente Salvador de todos. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Recebe a honra, a glória e o louvor. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor de nossos lábios, de nossos corações, sejam ministrados a Ti, e somente a Ti, Jesus. Obrigado. Obrigado, Cordeiro de Deus. Aleluia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar
Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Cordeiro de Deus. Obrigado, Pai. Na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pôde então glorificar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória, e ao lar celeste então me transportar, adorarei, prostrado-me para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia. Grande é o Senhor e diga de ser adorado, ser glorificado. Aleluia. Pai, nós clamamos neste momento, Senhor, levamos nossas vozes em oração para te pedir pelos lares aqui representados, pelos trabalhos aqui representados, pelas dispensas aqui representadas, Pai. Cada lar que está aqui, quer esteja uma pessoa só da família, não importa, Senhor, ele está aqui representando o seu lar físico e espiritual, e nós queremos clamar em nome de Jesus por toda sorte de bênçãos físicas, Senhor, financeiras, Senhor, nos trabalhos, nos negócios aqui representados, nos comércios aqui representados, não importa, Senhor, importa sim de onde vem o sustento, ou de onde vem o pão, de onde vem, Senhor, o trabalho digno que é realizado para, Senhor, que nós possamos comer, vestir, adquirir, Senhor, bens móveis, imóveis, não importa o que seja, mas aonde vem o nosso sustento. Te pedimos, Pai, pela fonte do nosso sustento, por toda bênção, Senhor, toda sorte, Pai, de bênção em nome de Jesus, pelos dízimos e ofertas depositados neste momento no gasofilácio, Senhor. Clamamos ao Senhor pela tua bênção, Senhor, em nome de Jesus, pela tua igreja Batista das Nações, Senhor, por esta casa. Te pedimos, Pai, por este ministério, pela bênção do Senhor sobre este ministério, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tenha liberdade neste momento de trazer ao altar do Senhor seus dízimos, suas ofertas, e de continuar adorando o Senhor, declarando, ofertando o seu louvor ao Senhor, como oferta agradável ao Senhor. Aleluias. Santo que nos trouxe a paz.
e toda a glória seja ministrada ao Senhor. Podemos sentar, amados? Glórias a Deus. Amém. Enquanto o nosso amado vem para estar ministrando a palavra do Senhor. Amém. Nós vamos orar pela vida dos missionários, pela vida do Raoni, da Beck, das crianças, do Diego, da Etiane, das crianças, de cada missionário que está espalhado pelos 4 cantos da terra. Os missionários não deixaram de necessitar, de precisar de oração, né, de necessidades físicas e espirituais. Então nós vamos estar ministrando sobre a vida deles. Amém, amados? Onde você está mesmo sentado, feche seus olhos. E você também que está nos acompanhando pode estar intercedendo pela vida dos missionários. Há missionários que estão no Brasil, há missionários que ainda permanecem na chamada janela 1040. Se você não sabe, é um dos lugares de maior perseguição aos cristãos. Nós vemos perseguição acontecendo em todo lugar, inclusive nesse momento no Brasil. Perseguição acontecendo, né, a pessoas, mesmo não sendo, né, muitas das vezes não sendo pessoas cristãs que estão pregando o evangelho, mas pessoas justas perante os homens, sendo perseguidas por serem justas. Vamos orar para que caia por terra a injustiça. Pai, em nome de Jesus, queremos clamar por cada missionário, Senhor, que está espalhado pelos 4 cantos dessa terra. Não importa, Senhor, onde estejam, Senhor, são tantos nomes, são tantos países, são tantas pessoas, em tribos, línguas, Senhor, nações diferentes. Queremos te pedir, Pai, por cada uma delas, Senhor, a começar pela vida do Raoni, pela vida da Beck, das crianças, pela vida, Senhor, do Diego, da Etiane, Senhor, e das crianças. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, eles representando todos os missionários que estão espalhados, missionários em tempo integral, Senhor, que estão ali, vivem para pregar o evangelho, Senhor, levar as boas novas de alegria, levar uma palavra de conforto, de salvação, levar instrução, Senhor, levar tanta coisa, tudo aquilo que vem de bom da parte do Senhor, toda a instrução que vem do Senhor, a sabedoria, o entendimento que vem do Senhor, eles estão ali, Senhor, para ministrar. Principalmente, levar a salvação viva, levar, Senhor, o que há de mais perfeito, de melhor nesta vida, Senhor, que é Jesus Cristo, Senhor. Queremos te pedir pela vida deles, Pai, por sabedoria, por entendimento, por força para continuar, Senhor, pela toda sorte, Senhor, de suprimento, Senhor, físico e espiritual sobre as suas vidas, para que suportem os dias que não são fáceis. Queremos te pedir pelo Brasil, Senhor. Vemos pessoas, Senhor, que aos olhos dos homens, Senhor, perante a justiça, são justas sendo perseguidas. Nós queremos clamar ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra toda injustiça, toda perseguição, tudo aquilo, Senhor. Ouvimos tanto, Senhor, falar no exterior sobre censura, e vemos nos dias que estamos vivendo uma censura explícita acontecendo, Senhor, a pessoas justas. Uma inversão de valores acontecendo. Que caia por terra pelo poder que há no sangue de Jesus toda e qualquer injustiça, toda perseguição, tudo aquilo que há de contrário à justiça. Que aquele que deve, pague. E aquele, Senhor, que porventura não deve nada, Senhor, que seja livre, Senhor, para falar de coisas sadias, de coisas boas, Senhor, principalmente da parte do Senhor. Em nome de Jesus queremos clamar e te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Amém. Estamos alegres, né? Pela oportunidade de cultuar o Senhor, né? Deus nos dá essa oportunidade, e a palavra dele diz que todos os dias a misericórdia dele se renova. Nós temos a oportunidade todos os dias de fazermos algo melhor para o Senhor. Amém? Amados, hoje, o segundo domingo de dezembro, comemora-se o dia da Bíblia, né? O pastor antes até postou no grupo lá um texto que trouxe um paralelo para nós sobre a palavra do Senhor. E eu também quero fazer menção sobre alguma coisa, sobre a palavra do Senhor.
menção sobre esta qual nós temos como regra de fé, como uma bússola, como nosso guia, essa a qual nós depositamos. Tudo que cremos vem através da palavra do Senhor, através da Bíblia. Amém? O Dia da Bíblia, aqui no Brasil, ela se tornou lei. Já é uma lei federal a partir desde o ano de 2001. Mas ela já vem assim, já se vem comemorando ou fazendo menção desse dia desde antigamente, dos tempos antigos, desde lá de 1850. A Sociedade Bíblica Brasileira, a partir de 2001, ela começou a fazer um projeto de esse Dia da Bíblia, para que ele fosse lei federal. E eles conseguiram, através de um pastor da Igreja Batista. A Bíblia, ela é conhecida por muitos como um tesouro precioso, como o Testamento de Deus. Ela é conhecida como a Palavra de Deus. Ela é conhecida também como as Santas Escrituras. Tudo isso são títulos dados para a Bíblia. Tudo isso são títulos que, se nós formos ver quem tirou ou quem deu esses títulos à Bíblia, buscaram interiormente nela essas palavras ou estes títulos. E cada um desses títulos se concretiza dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor. Eu, para não ficar muito extensivo, né, para não tomar muito tempo, separei alguns atributos dentro da Bíblia. Atributos que, se nós olharmos o que os versículos dizem, nós temos a Bíblia como vamos dizer assim, um alicerce forte, para que nós continuamos prosseguindo e continuamos a buscar a ela, a buscar a palavra, a entender a palavra, a estudar a palavra. Se nós olharmos por aqueles que escreveram a Bíblia, sendo divinamente inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, nós sabemos que a Bíblia, ela foi escrita, não foi assim de ato contemporâneo, de uma forma contemporânea. Ela foi escrita em um século por uns, em outros séculos por outros. Alguns eram contemporâneos, alguns eram da mesma época, da mesma década, mas outros eram totalmente, me arrisco a dizer que nem conheciam um ou outro. Mas toda ela testifica entre si. Toda ela, a única mensagem é exclusivamente para que Jesus seja exaltado e exclusivamente para que o povo dele, ou seja, eu e você, fôssemos salvos por ele. O conteúdo da Bíblia, mesmo sendo escrita por pessoas distintas, mas escolhidas por Deus e inspiradas pelo Espírito Santo, é um só. Temos nos evangelhos que todos contam da genealogia de Jesus, exceto um chamado João Batista, a qual ele entendeu, por revelação, por meio do Espírito Santo, que a Bíblia, isso a qual nós temos hoje, ela é o próprio Jesus. O próprio Jesus. Ele afirma isso quando ele diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, no meio do povo. Ele confirma isso na primeira carta a qual ele escreve, dizendo que são três que testificam no céu: Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E o primeiro atributo que eu quero dizer sobre essa palavra está no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 3,
Os irmãos não precisam abrir, o irmão Rafael vai pôr ali. E esse primeiro atributo do Salmo capítulo 19, o versículo 7, melhor dizendo. Não é 3 não, é 7, perdão. Diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. E o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. É que a palavra do Senhor, a Bíblia, ela é infalível. Aleluia. Ela não falha. Ela é infalível para todas as promessas que tem dentro dela, que é direcionada à nossa vida. Obrigado, irmão. Ela é infalível para cumprir tudo o quanto está escrito nela. Não importa se foi escrito depois de Jesus ou antes da vinda do Senhor Jesus. Ela vai cumprir. Ela é infalível, ela não vai falhar. Aleluia. No livro de Provérbios, capítulo 30, o versículo 5 e 6, vai falar que a Bíblia é inerrante. Ela não erra. Aleluia. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Ela não tem erros dentro da Bíblia. Nós vemos hoje em dia um evangelho que diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Pessoas que dizem que a Bíblia precisa de uma reformulação. E sabemos que tem até religiões que já fizeram isso, reformularam a Bíblia. Colocaram apenas o que agradavam eles, ou apenas o que era bons aos olhos dele. Mas a Bíblia por si só, ela é inerrante. Ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser mudada. Ela precisa ser obedecida, ela precisa ser ensinada de forma correta, ela precisa que nós estudamos ela, e o melhor de tudo, ela precisa ser revelada, de uma forma particular, para cada um de nós. Apocalipse capítulo 22, versículo 18, a parte B do versículo e o versículo 19, vai nos dizer que a Bíblia, ela é completa, ela não falta nada. Diz assim a parte B: eu vou ler todo o versículo. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a essas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. Ela é completa. Ela não precisa que nós acrescentamos nada, ela não precisa que nós tiramos nada. Aquilo que nós necessitamos para viver, aquilo que nós necessitamos para ser salvo, aquilo que nós necessitamos como servos do Senhor Jesus, tem dentro da Bíblia. É lógico que nós podemos aprofundar com livros, com estudos fora dela, mas eu quero dizer que ela em si própria é o suficiente, ela é completa. Tudo que nós necessitamos, nós procuramos dentro da Bíblia. Tudo, em todas as áreas, seja financeira, particular, espiritual, principalmente espiritual, nós temos dentro da Bíblia. Isaías capítulo 1, versículo 2, fala que a nossa Bíblia, a Bíblia cristã, ela é autoritativa, ou seja, a autoridade dela é final. O que ela diz, está dito, e não se muda. Isaías capítulo 1, versículo 2, diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Tudo que o Senhor tem para nos dizer,
tudo que o Senhor já tem mencionado para nós, dentro da Bíblia, é autoridade, é palavra final. Devemos ouvir a voz do Senhor através da palavra dEle. Através da palavra dEle. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Vai confirmar que a palavra de Deus é suficiente na nossa vida. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Ela é suficiente para nós sermos salvos. Aqui Paulo está falando para Timóteo que desde quando ele era pequeno, desde quando ele era menino, ele já lia, já tinha aprendido sobre a Escritura do Senhor, para a salvação dele. Paulo estava alertando Timóteo que quando Timóteo estava dirigindo a igreja, ele não precisava temer, porque ele sabia que o que ele já tinha lido, o que ele já tinha aprendido, era o suficiente para a salvação dele e para que os outros a qual ouvissem ele fossem salvos. Aleluia. A palavra de Deus, ela é suficiente. Você não precisa acrescentar mais nada, a não ser para o próprio conhecimento, mas para a salvação, para a minha e para a sua salvação, ela é suficiente. Amém? Isaías, novamente, capítulo 55, versículo 11. Em Timóteo diz que ela é suficiente. Aqui em Isaías diz que ela é eficiente. Ela tem uma eficiência, vamos dizer assim, 100% sobre aquilo a qual ela diz. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo a quem a enviei. Aleluia. Quando você estiver precisando, busque na palavra do Senhor. Quando você estiver em dúvida, busque na palavra do Senhor. Quando você estiver triste, busque na palavra do Senhor. Quando você estiver alegre, busque na palavra do Senhor. Quando você estiver indeciso, busque na palavra do Senhor. Ela vai mostrar que a eficiência dela, tudo que você tem de fazer, se você andar segundo a palavra do Senhor, você vai ser bem sucedido. Ela vai prosperar. Entenda uma coisa, quando a palavra do Senhor diz prosperar, ela não quer falar só de riqueza, de bens materiais. Ela quer falar sobre crescimento. Aleluia. Crescimento em graça, em sabedoria, prosperidade espiritual na sua vida. Ela vai fazer você prosperar naquilo a qual você precisa. E para finalizar, João capítulo 8, versículo 47. A palavra do Senhor, ela é determinativa, ela determina o que é certo ou o que é errado. Ela determina o que é ou o que não é. Entenda isso, a palavra do Senhor, ela não vai deixar dúvida. Ah, será que é ou será que não é? Ela não vai te colocar em cima do muro. Ela vai determinar se é ou se não é. João capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Está vendo? Não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. Ah, eu escuto, então você é de Deus. Ah, eu não dou ouvido, então você não é de Deus. A palavra, ela determina em todos os sentidos da nossa vida. Ou é, ou não é. Ela é determinativa. Todos nós temos, pela misericórdia de Deus, a oportunidade de termos uma Bíblia em casa, ou de termos uma Bíblia no nosso celular, ou de termos, aonde nós vamos, às vezes até mesmo em placas
de bairros, ou aqui em Bela Vista, pelo menos é assim, placa de bairros, ou em algum lugar, sempre tem algum versículo da palavra do Senhor, destacado, ou estampado, ou escrito, ou até mesmo pichado em muros, escrito em muros. Nós temos livre acesso a esse tesouro. Nós temos livre acesso a isso. E a palavra do Senhor, é ela que move o nosso coração. E muitas vezes nós não damos crédito a ela. Para finalizar, eu quero contar uma história para você que foi de um grande herói da fé, por nome Charles Spurgeon. Ele conta uma história que, visitando alguns doentes, ele chega até uma senhora, acamada já, porque estava muito enferma, e ela passava necessidades tanto materiais quanto físicas. E quando ele foi visitar ela, para orar por ela, para fazer menção do nome do Senhor, ele entra na casa dela e depara com um quadro. E naquele quadro tinha algo que aquela mulher tinha guardado há muito tempo. Ele pergunta para ela: aquilo é seu? Aquilo te pertence? Ela olha para ele e fala assim: sim, eu trabalhava para uma condesa e quando ela faleceu ela me deu. Eu achei bonito e para me lembrar dela eu mandei colocar num quadro e pendurei ali na parede. E quando ele pergunta para ela: eu posso ver? Ela diz: posso. Ele pega e olha, e ele entende que aquilo era um testamento. Aquela condesa tinha deixado bens, tinha deixado bens financeiros, casas, para aquela empregada. Mas ela não sabia o que era. Ela não tinha conhecimento do que era. O testamento tinha dado autoridade a ela, ou tinha dado por direito dela ter grandes riquezas e grandes bens. Mas por ela não conhecer, ela perdeu tudo aquilo. Ela disse para ele: já faz 10 anos ou mais que isso está aí. E há 10 anos ou mais, ela poderia desfrutar de tudo aquilo a qual a condesa tinha deixado para ela. Ela não sabia. E eu quero dizer para você que da mesma forma, se você tem uma Bíblia na sua casa e você não lê, você não sabe o que você está perdendo. Se você tem algo que te dá essa oportunidade de você entrar dentro das Escrituras, você não sabe o que você está perdendo. E você não faz, você não sabe o que você está perdendo. São tesouros escondidos dentro dessa Bíblia, dentro dessa palavra. São tesouros a qual o Senhor tem disponibilizado para cada um de nós. E quando você rejeita ela, você está rejeitando aquilo que o Senhor Deus tem para mim e para você, no íntimo, no particular. Quando nós vamos para a igreja e ouvimos a palavra ministrada por alguém que sobe sobre esse púlpito, que busca de Deus, que ora, que fala: Senhor, é realmente isso, que estuda a palavra e ministra para mim e para você, nós apenas desfrutamos, vamos dizer assim, uma gota em um oceano do que Deus pode nos dar. Não seja como aquela mulher que negligenciou um testamento por não conhecer, por não saber o que podia ser aquilo. Amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus? Antes de estar ministrando, feche seus olhos. Vamos falar com Deus e pedir forças a Ele, para que nós possamos buscar dentro da palavra. Já há um movimento sobre a divulgação da palavra do Senhor pela Sociedade Bíblica Brasileira. A semana que antecede o dia da Bíblia, eles fazem grandes eventos em praças, fazem eventos até mesmo nas igrejas, distribuem, eles têm uma meta de distribuir 1 milhão de, pelo menos, Novo Testamento,
para que as pessoas possam ter esse tesouro em mãos, para que as pessoas possam abrir a Bíblia e ver o que o Senhor Jesus tem falado para eles, tem deixado escrito para que eles possam seguir. Que nós possamos orar e falar: Senhor, o Senhor tem movido corações para que outras pessoas sejam alcançadas através da Bíblia. E eu tenho uma Bíblia em casa e tenho feito pouco caso dela, tenho negligenciado ela. Que nós possamos pedir forças ao Senhor, mas a Bíblia, a própria palavra do Senhor vem nos dizer assim: esforça-te e tem de bom ânimo, e eu te ajudarei. Quando nós pedimos força para o Senhor não vai te pegar, vai te tirar o celular da sua mão e jogar no chão. Às vezes cai, né? Você pode até falar: será que é Deus? Não sei. Mas o Senhor, Ele diz: esforça-te e tem de bom ânimo. Não desanime, porque eu vou te ajudar. Amém? Senhor, todos estamos aqui, ó Pai, mediante a Tua palavra. Hoje comemoramos, Senhor, o dia da Bíblia, o dia da Tua palavra. E eu sei, Senhor Deus, ó Pai, é estatístico isso, que muitos e muitos, Senhor, têm essa palavra em casa e não a busca, e não, Senhor Deus, ó Pai, lê, e não pratica, e não coloca em prática, Senhor, aquilo a qual é de praxe, a prazo, aquilo a qual o Senhor tem designado. A nossa oração nessa noite é que o Senhor mova os céus com a Tua graça e a Tua misericórdia, e nos capacita a ler a Bíblia. Dai-nos ânimo, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, porque nós iremos nos esforçar a partir de hoje. Nós estamos perdendo, Senhor Deus, ó Pai, riquezas espirituais, a qual o Senhor já tem deixado através dela. Nós já temos perdendo, Senhor Deus, ó Pai, aquilo que é de direito nosso, aleluia, que o Senhor já tem deixado como testamento dentro da palavra. Nós já temos deixado, Senhor Deus, ó Pai, de usar a autoridade da palavra do Senhor, até mesmo, Senhor, na nossa casa, para expulsar, Senhor Deus, ó Pai, aquilo que tem nos atemorizado, até mesmo, Senhor Deus, ó Pai, para expulsar aquilo, Senhor, que tem tomado, às vezes tomado conta, talvez das nossas finanças, talvez, Senhor Deus, ó Pai, da paz, que já é liberada sobre a nossa casa, sobre a nossa família, daquilo, Senhor Deus, ó Pai, que já tem tomado conta do nosso lar. Muitas vezes nós não temos percebido, mas nós temos negligenciado a autoridade da Sua palavra na nossa vida. Temos deixado de ser herdeiros, ó Deus, das Suas promessas. Que o Senhor possa nos despertar para atentarmos à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ainda de pé, abra comigo a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 17, do versículo 20 e o versículo 21. Evangelho a qual escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou aí, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Amém? Pode tomar seu assento. Amados, a palavra do Senhor que foi ministrada sobre a minha vida, eu quero passar alguns pontos para os irmãos, é sobre o reino de Deus vir sobre nós. O Senhor Jesus estava explicando, caminhando sobre a terra, e muitos olhavam e viam nele um rei, a qual supriria as suas necessidades. Mas eles começaram a comparar Jesus com os reinos atuais.
E muitas vezes isso acontece na nossa vida, porque nós olhamos e muitas vezes as nossas orações é dessa forma: Senhor, faça isso ou faça aquilo a nosso favor, mas materialmente, mostrando que o Senhor tem o poder para mudar, não somente o que está acontecendo na nossa vida ou ao nosso redor, mas também o porvir, ou o que há de vir. E eu digo para você, sem medo de errar, que esta oração ela é errada, porque a palavra do Senhor nos ensina isso. O reino de Deus é um reino diferente. Para nós entendermos todo o reinado, ele tem um rei e tem os súditos. Na palavra do Senhor mostra muito sobre isso, sobre reis que eram levantados e os súditos dele, que faziam com que aquele reino, daquele rei que era levantado, ganhasse força, ganhasse terras, fosse expandido. Os reinos que a Bíblia demonstra, ou os reinos que a Bíblia nos explica, nos contam como história, para nós termos um paralelo ou para nós termos uma base. Eram reinos terrenos, eram reinos, vamos dizer assim, terrestres. Mas eles todos foram escritos historicamente, para que nós fizéssemos um paralelo, ou que nós aprendêssemos um pouco sobre o reino de Deus sobre a nossa vida. Muitos estudiosos dizem que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, mas se nós olharmos aquilo que é de ponta cabeça, é porque é ao contrário daquilo que nós entendemos, ou daquilo que nós sabemos ou fazemos conhecido. É por isso que os estudiosos olham e falam: é um reino diferente, é um reino ao contrário daquilo a qual nós estamos acostumados. E é verdade, o reino de Deus ele é ao contrário daquilo que nós vemos. Por quê? Porque no reino terreno, o rei, ele é reconhecido, ou ele é honrado, quando ele vai em outro reino e queima tudo, quebra tudo, ganha e até matar o próximo rei, o rei daquele próximo reinado. E ele se torna rei, e aquelas pessoas que estão naquele outro reinado viram súdito deles. Ou seja, tem que fazer conforme ele ordena, conforme ele manda. O reino terreno é dessa forma. E quando Jesus veio na terra, os discípulos ou alguns fariseus perguntavam para ele: quando que é chegado o reino? Quando que vai vir esse reino? Eles estavam esperando que Jesus, que se era reconhecido como rei, que Jesus que era reconhecido como o Messias que iria vir para livrar todo Israel de sofrimento, para livrar todo Israel do momento ou da história a qual eles estavam vivendo, que viesse e dominasse, ganhasse por força, ganhasse por violência. Eles esperavam que Jesus levantasse um exército e iam à batalha para vencer aquele rei. Eles depositavam confiança em Jesus dessa forma e dessa maneira. E a confiança deles aumentava, por quê? Porque Jesus, por onde passava, curava enfermos, expulsava demônios, perdoava pecados. E eles olhavam e viam aquilo que era diferente de todos os outros reis a qual eles já conheciam, de qual eles já tinham ouvido falar. Era diferente. A forma que Jesus reinava era diferente. E aquilo alimentava no coração deles: é esse o rei a qual nós estamos esperando. É esse o rei que vai ganhar aquela província, e depois a outra, e depois a outra, e depois a outra, até que toda a terra seja dominada por ele. Mas foi se passando o tempo, e Jesus, o ministério de Jesus estava crescendo, mas eles estavam esperando que Jesus ia dominar
qual primeira província que Jesus ia dominar? Seria Israel? Qual seria o primeiro reinado que Jesus iria tomar? Eles começaram a ficar impacientes. Então perguntaram: quando que vai vir esse reino? Quando que vai vir? O versículo 20, quando? Interrogaram ele dizendo: quando há de vir o reino de Deus? E a resposta que Jesus dá para eles desaponta ou desanima, ou fazem com que eles sejam, ficam de semblante caído. Porque Jesus disse para ele: o meu reino não é conforme vocês imaginam. Não é o mesmo reino que vocês ouvem falar, de que um grande rei é levantado em tal cidade, em tal província, de que um grande rei começou a dominar tudo. O meu reino é diferente. E é sobre esse reino diferente, ou esse reino ao contrário de um reino a qual nós estamos acostumados a ver, que eu quero falar nessa noite. É sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus, que é a mesma coisa, a qual a mensagem vai ser direcionada para a nossa vida nessa noite. Quando Jesus diz que o reino está entre vós, está dentro de nós, Ele diz que o reino dele, ou seja, o reinado, o reino de reinado, ou seja, o que o rei quer reinar, o que o rei quer fazer, porque nós sabemos que um rei ele tem autoridade, sabemos que um rei ele tem poder sobre toda a terra a qual ele é reinado. Um rei ele dá ordem e todos os seus súditos daquela terra obedecem aquelas ordens. O reino, esse reinado, essa ordem, esse poder, essa autoridade que o Senhor Jesus, Ele quer demonstrar para nós, não é sobre um reino físico, não é sobre um reino terreno, mas é sim um algo a qual nós, eu e você, temos que entender para podermos fazer parte. Esse reino é o nosso coração, é a nossa vida. O reino mandar, o reino de reinar que Jesus quer, é sobre a terra, chamada nosso coração, o nosso interior. O Senhor Jesus, Ele quer reinar sobre nós, sobre a nossa vida. Ele quer dar ordens e dizer o que Ele quer fazer é na nossa vida. Nós estamos acostumados com o reino, ou seja, nós estamos acostumados a viver de forma a qual os nossos pensamentos, a qual as nossas atitudes são de acordo com aquilo que nós queremos, são de acordo com aquilo que nós imaginamos ou de acordo com aquilo que nós pensamos. Esse é o reino a qual nós estamos acostumados. Esse é um reinado a qual nós estamos acostumados. O rei que reina em nós é nós mesmos, o nosso próprio eu. E a palavra do Senhor, quando Jesus diz que Ele quer reinar sobre nós, Ele quer dar ordens para nós, Ele quer que nós sejamos comandados por Ele. E a primeira coisa a qual nós necessitamos para que nós sejamos comandados por Deus, está no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 17. Aonde o Senhor Jesus diz assim, a parte B apenas do versículo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A primeira coisa para nós sermos comandados por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, que veio para ser o nosso rei, é arrependermos. Arrependimento. A palavra arrependimento aqui, ela é traduzida do original como metanoia. E nós já ouvimos muito essa palavra aqui em cima desse púlpito, metanoia,
que quer dizer mudança de pensamento. Mudança daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Então, quando o Senhor Jesus diz assim, ó, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele está dizendo assim, ó, mude os seus pensamentos, porque é chegado o reino até vocês. Automaticamente eu entendo que isso, se eu não mudar a minha mente, o reino de Deus não vai chegar na minha vida. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Isso responde muitas perguntas. Por que que fulano, ou por que que o irmão, ou por que que a irmã continua da mesma forma ou da mesma maneira? É porque ela não teve uma mudança de pensamento. Ela não teve um arrependimento, a qual a palavra do Senhor diz para ela, metanoia, mude o seu pensamento. Mude a sua forma de olhar, mude a sua forma de ver o reino de Deus. Quando aquelas pessoas chegaram até Jesus e falaram, quando que vai vir esse reino? Jesus automaticamente disse para elas, ó, se arrependam, mude o pensamento de vocês. Não é da forma que vocês estão acostumados, não é da forma que vocês querem ver, não é da forma que vocês já veem desde criança, desde pequeno. Vocês têm que mudar o pensamento de vocês. O reino de Deus só vai vir na minha e na sua vida, a partir do momento que nós mudamos o nosso pensamento. O primeiro passo é esse, mudarmos o nosso pensamento, arrependermos daquilo que nós temos feito, daquilo que nós temos pensado, daquilo que nós temos imaginado. E isso em todos os sentidos. Arrependei-vos, para que chegue o reino de Deus na nossa vida. Mude o seu pensamento, mude a sua mentalidade, mude aquilo que você entende de reino, mude aquilo que você entende de evangelho, mude aquilo que você entende de ser um cristão. Como que eu vou mudar isso? Tendo conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Está vendo a importância que é esse escrito, esse manuscrito que é deixado para cada um de nós? Está vendo a importância que é a palavra do Senhor Jesus para mim e para a sua vida? Está vendo a importância que é de nós termos intimidade com ela? Eu creio que chegará um tempo que os cristãos, aqueles que se dizem crentes, vamos dizer assim, vão ser enfrentados pela própria palavra do Senhor. Pastor Tércio contou aqui diversas vezes sobre uma irmã que, não me lembro se é uma irmã ou seu irmão, que foi ameaçada e disse se ela falasse 10 versículos bíblicos, ela não iria morrer. Eu creio que vai chegar um tempo que a igreja do Senhor também vai ser afrontada dessa forma, dessa maneira. Que somente a palavra vai ter o poder para nos livrar de tudo isso. Somente aquilo que nós temos dentro do nosso coração, da palavra do Senhor, vai nos libertar do mal. E creio que esse tempo não está muito longínquo, está perto. E eu tenho certeza que ainda dá tempo de nós nos prepararmos. Ainda dá tempo de nós estarmos lendo, praticando a palavra do Senhor. Se eu te perguntasse, se você fosse confrontado essa noite, de recitar 10 versículos bíblicos, e para não ficar muito difícil, não precisava nem falar onde estava, apenas recitar versículos bíblicos, você seria isento ou você seria culpado disso? Há um tempo em que nós, como servos do Senhor, temos negligenciado a palavra dele.
há um tempo a qual nós, servos do Senhor, temos sido saciados apenas de ouvir a palavra no domingo. Não é nem num estudo de segunda, não é nem num culto de quarta, nem num culto de sábado, é apenas um domingo. A palavra do Senhor tem chegado em pequena porção para nós, e nós já saímos saciados com ela. Que geração é essa? Que geração é essa? Nós temos como prioridade termos a palavra do Senhor Jesus guardada no nosso coração. É o que o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração. Para todo mundo saber que você sabe a Bíblia? Não. Para todo mundo saber que você sabe 10, 20, 30 versículos? Não. Para que ele disse que guardou a palavra do Senhor no coração dele? Para não pecar contra o Senhor. Olha que lindo que ele disse. A intenção dele de guardar a palavra é para não pecar contra Deus. A intenção dele de ler a Bíblia, de guardar os manuscritos da época, é de não entristecer ao Senhor Jesus. Porque quando nós pecamos, quando nós erramos, nós estamos entristecendo a Deus. Entenda isso. Você não tem que saber a Bíblia, você não tem que estudar a palavra para agradar pastor, para agradar A, para agradar B. Você tem que entender a palavra para você não desagradar o Senhor Jesus. A nossa vida, ela se resume a uma coisa: agradar ao nosso Deus, agradar ao nosso Rei, agradar ao nosso Senhor. Isso entra dentro da palavra, porque se nós queremos ser reinados por Deus, nós temos que saber o que esse Rei gosta. Nós temos que saber o que esse Rei permite, o que esse Rei não permite. É chegada a vós o reino de Deus. E esse reino está dentro de nós. Esse reino, ele está dentro de nós. E nós falamos assim: é difícil. É difícil porque você não conhece a porta que leva até o reino. Essa porta se chama Jesus Cristo. Quando nós entendemos que em Jesus Cristo nós temos o livre acesso, ou em Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de deixar Deus reinar sobre a nossa vida. Então se torna fácil para nós. Se torna difícil no hábito de que nós temos que renunciar a muitas coisas. Mas se torna fácil no hábito de que Ele vai nos ajudar. E na nossa dificuldade, Ele vai muitas vezes nos pegar no colo e vai nos sustentar. Ele vai muitas vezes fazer que mesmo em meio a lágrimas, nós entendemos. Aleluia. Que o Espírito Santo possa proporcionar para você, para mim, para nós, revelações, aleluia, a qual Ele tem preparado já para cada um de nós. Que Ele venha mostrar, aleluia, na intimidade, o revelar dEle na nossa vida. Que você possa um dia experimentar o que esse Deus, aleluia, tem para você no particular. Quando Jesus disse: entra no seu quarto, fecha a porta, e o seu Pai, aleluia, que enxerga no secreto, Ele te ouvirá. Ele estava falando assim: tenha um particular com Deus. Experimente do que esse Deus tem para revelar na sua vida. Experimente do que esse Deus tem para mostrar para você. O reino dele quer vir sobre a nossa vida. Quando Jesus ensinou a oração universal, que nós chamamos do Pai Nosso, Ele diz: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade.
E muitas vezes nós até fazemos essa oração quando nós acordamos, ou quando nós vamos deitar. Mas quando ele disse, ele deu como exemplo, ele deu como modelo, e se nós pegarmos, venha a nós o vosso reino, nós temos que orar, falar: Senhor, eu quero que o seu reino venha sobre a minha vida, eu quero ser reinado por ti. O Senhor está te despertando nessa noite, para dizer assim: ó, eu quero reinar na sua vida, eu quero ser o seu rei, eu quero que você seja o meu súdito. Aleluia. É bem certo que não vai ser fácil isso acontecer, da noite para o dia. Mas o reino de Deus, ele é derramado sobre a nossa vida, dia após dia, quando nós nos humilhamos diante dele, quando nós buscamos isso dentro dele. Nós falamos: Senhor, eu quero que o Senhor reina sobre a minha vida, eu quero que o Senhor reina sobre mim, eu quero que o Senhor reina. Eu quero mudar o meu pensamento, eu quero me arrepender. Eu quero fazer parte, ou eu quero participar, eu quero experimentar, aleluia, esse reinado sobre a minha vida. Eu quero experimentar esse reinado sobre a minha vida. E qual a intenção de nós experimentarmos esse reinado? É para que o reino de Deus seja extenso, aonde nós estivermos. A intenção do Senhor reinar sobre a nossa vida é para que outras pessoas olhem para nós e digam: eu também quero ser reinado por esse rei chamado Cristo. Também quero ser reinado por esse rei chamado Jesus. Para que as pessoas a qual olhem para nós, vejam em nós que a circunstância, a situação, que o governo, que aquilo a qual tudo tem conspirado contra nós, não nos afeta. Pode até nos atingir, mas não nos afeta. Aleluia. Pode até prejudicar quando nós vamos no mercado comprar algo, mas não nos afeta. Porque o reino que está dentro de nós, aquele que reina sobre nós, ainda é maior do que tudo isso. Aleluia. Um exemplo disso, dentro da palavra do Senhor, Daniel, os 3 jovens da fornalha, todo o reinado exterior conspiravam contra eles, mas o que reinava dentro deles, aleluia, era maior do que tudo aquilo. O que reinava dentro deles, aleluia, é o mesmo que tem que reinar dentro de nós. E vai ser maior, muito maior do que tudo isso. As pessoas têm que olhar para dentro de nós e têm que falar: o seu rei será o meu rei. Aleluia. O seu Deus será o meu Deus. Aonde você for, eu quero ir. O reino de Deus tem que aflorescer, tem que nascer dentro de nós, crescer dentro de nós, a ponto das pessoas olharem e falarem: eu também quero esse reino, eu também quero ser reinado por esse Deus. Aleluia. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que está vivendo uma vida sem propósito, uma vida deixa a vida me levar, vamos ver o que que dá. Para você ter um propósito diferente. De deixar um rei, aleluia, que tem poder. Um rei que tem autoridade. Um rei que pode todas as coisas. Um rei que tem o principal objetivo. Nos levar com ele, para reinarmos com ele. Aleluia. Dominar a sua vida. Tenha isso como propósito, tenha isso como autoridade. Coloque-se de pé em nome do Senhor. Você que está vivendo uma vida sem propósito. Você que está vivendo uma vida de um súdito, de um reinado, a qual o rei não é o Senhor Jesus. Arrependa-se. Ou seja, mude o seu pensamento. Mude a sua forma de pensar sobre o reino de Deus.
3 passos para nós sermos reinados pelo Senhor. Primeiro passo, arrependermos, mudar os nossos pensamentos. O segundo, confessar que Jesus é Rei. Aleluia. Confessar que Jesus é o nosso Rei. Confessar que mais nada e que mais ninguém é Rei na nossa vida. Não se curvar pelas coisas desse mundo. Não se curvar pelas oportunidades que esse mundo dá. Não se curvar pelos manjares do rei que reina sobre este mundo, vamos dizer assim. Não se curvar para esse rei, a qual tem reinado o mundo de hoje. Confessar que Jesus é o seu rei. Que o reino seja prioridade na sua vida, para que você possa expandir esse reino aonde você for. Essas são as características, essas são os atributos que nós temos que ter do reino de Deus. Confesse que Jesus é rei na sua vida. Confesse que Jesus é rei na sua casa, no seu trabalho, demonstrando nas suas atitudes que o reino que está dentro de você é mais diferente, é maior, é melhor do que o reino que tem dominado aquilo que está ao seu redor. Mostre para as pessoas que o Rei Jesus, aleluia, é muito mais, é muito melhor na sua vida do que esse reino. Comece a mudar o seu pensamento. Tenha um arrependimento da palavra metanoia. Mudança de pensamento sobre o reino de Deus dentro de cada um de nós. Feche seus olhos. Senhor, a Tua palavra veio direcionada à nossa vida, Pai, sobre o Teu reino. Aleluia. E sobre a Tua justiça. Um rei que é justo, um rei que é correto, um rei que é fiel aos seus súditos, um rei que tem poder e autoridade. Mas um poder e uma autoridade totalmente diferente daquela a qual nós conhecemos, daquela a qual nós vimos. Um reino que é totalmente diferente da autoridade que nós estamos vendo hoje, a qual tem silenciado pessoas, a qual tem transgredido a liberdade de expressão, a qual muitas vezes tem tomado decisão por si só e não tem deixado nem apenas nós expressarmos ou nós nos defendermos. Esse reino está sobre a nossa vida. Esse reino está sobre os nossos corações. Esse reino continua reinando em nós. Ainda que nós sejamos, Senhor Deus, ó Pai, injustiçados, há um reino, aleluia, cujo rei é justo e fiel sobre a nossa vida. Aleluia. Há um reino a qual o Senhor Deus é todo poderoso. Há um reino a qual nós estamos fazendo menção dele, e a qual a palavra diz que nós vamos reinar um dia com ele, e nós estamos caminhando para isso, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. A tua palavra é direcionada sobre a nossa vida, e eu tenho certeza, ó Deus, que cada um que aqui está nessa noite vai ser regado, aleluia, pela tua palavra. E o reino do Senhor vai estar sobre o nosso coração. O reinado do Senhor Jesus Cristo vai estar sobre a nossa vida. Esse reinado que é diferente, esse reinado que é contrário, esse reinado, Senhor Deus, ó Pai, que muitas vezes bate de frente, aleluia, com o reino humano, mas que é mais poderoso do que esse reino humano. Obrigado, Senhor, porque a nossa confiança, obrigado, Senhor, porque a nossa esperança, obrigado, Senhor, porque a nossa fé está depositada num Rei que tudo pode, aleluia, num Rei que está assentado sobre o trono de glória, aleluia, e tem nas suas mãos o poder e a autoridade. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Aleluia. Amém. Amém, igreja? O livro de Apocalipse diz que o Senhor ainda está centrado no alto e sublime trono, aleluia, e trono de glória. Nós reconhecemos pela história que enquanto o seu exército batalhava, o rei continuava sentado sobre o seu trono. O rei só sairia do trono quando o exército inimigo abatia todo o seu exército e ia entrar no palácio para matar o rei. Então o rei saía do trono fugindo, corria para não ser morto, porque se aquele rei era morto, todo o seu reinado passaria para outro rei. E quando a palavra diz que o Senhor Deus está sentado no trono, aleluia, Ele ainda reina sobre esta nação, Ele ainda reina sobre este mundo, Ele ainda reina sobre este povo. Amém? Glória a Deus. Amados, vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade, por essa palavra, nós podermos estar aqui, porque eu creio que muitos queriam estar e não têm essa oportunidade. E nós temos. Vamos orar também para a irmã Marlene, que é aniversariante do dia 15, na semana que vem, irmã Marlene Mota. Também vamos orar para a irmã Fernanda Santos, e pede oração para o Carlinhos, né, o seu esposo, vai fazer cirurgia no olho, no próximo sábado. Os irmãos Adam, a irmã Fátima, a irmã Lúcia, estão agradecendo a Deus por ter dado tudo certo com as cirurgias, a qual nós oramos, né? Apresentamos eles diante do Senhor. E a dona Cida, a irmã da Vanessa, pede por uma cura de uma enfermidade. Amém? Então vamos orar por agradecimento, pelo que o Senhor já fez na vida dos irmãos, do irmão Ada, da irmã Fátima, da irmã Lúcia, pelo irmão Carlinhos, que vai fazer cirurgia, e pela irmã Marlene, que vai estar aniversariando dia 15. Senhor, apresentamos todos esses nomes diante de Ti. E sabemos, Senhor Deus, ó Pai, que cada um, de uma forma diferente, crê no Seu reinado. E a Tua palavra me ensina que o Teu reinado há cura, que no Seu reinado há transformação de vidas, que no Seu reinado o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos, que o Seu reinado o Senhor cuida dos Seus súditos, aleluia. E aqui nós temos a certeza que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Aqui nós temos certeza que a dona Cida, a mãe da Vanessa, está necessitando de cura, que o Senhor pode alcançar ela. O Senhor pode, ó Deus, ó Pai, curar ela dessa enfermidade. Eu não sei qual é, mas seja ela qual for, nós, Senhor Deus, ó Pai, como profetas, declaramos, profetizamos a cura sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que porventura em tudo seja feita a Tua vontade, que porventura em tudo venha o Seu reino sobre a vida dela. Senhor, que o Carlinhos venha passar por cirurgia, que seja como foi na vida dos irmãos, do irmão Ada, da irmã Fátima, da irmã Lúcia, que seja muito bem sucedido, porque o Senhor, aleluia, guardou, o Senhor protegeu, em nome de Jesus. Pai, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos mais uma vez a Tua graça abundante sobre a vida de cada um que aqui esteve, sobre a vida de cada um que acompanhou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça abundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, hoje e para sempre. Amém.